desistir jamais, né? O apóstolo Paulo fala que nós não somos aqueles que retrocedem. Temos que avançar, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da dificuldade, nós temos o quê? Que avançar. Às vezes a semana é um pouco mais intensa do que as outras, mas, Papai do Céu, eu sempre falo isso, não tenha uma oração que Deus não tenha ouvido. Ele responderá no momento certo, né? E quando ele responde, é o nome dele que é exaltado. Então, nós temos que confiar nele, né? Nesse momento, vamos orar, né? Para a gente abrir a palavra aqui e entrar aqui no assunto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nós fazermos parte dessa grande família. Ó Senhor, como é bom saber, Pai, que nós somos ovelhas do teu aprisco. Como é bom saber que o Senhor é o nosso pastor. Amém. E nada nos faltará, Senhor, naquilo que nós precisamos realmente, Senhor. O Senhor não vai deixar faltar. Obrigado, Senhor. Nós depositamos as nossas vidas em tuas poderosas mãos. E nós sabemos que o Senhor tem todo o cuidado e está cuidando de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala os nossos corações nesse momento. Vamos abrir a tua palavra. Toda vez que nós abrimos a tua palavra, é o Senhor que fala agora conosco. Que possamos nessa noite ter um encontro com o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já está aqui. Amém. E que venhamos sair daqui da forma completamente diferente que entramos. Que possamos ser batizados pelo teu Espírito Santo nessa noite. Pois aumenta que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de começar, né, com aquela passagem do livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos já até gravaram, né? Se não gravaram, misericórdia, né? Porque já temos aqui um ano, né? Que nós estamos repetindo ali o livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Vamos lá? Quem achou aí pode ler para nós. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, remete isso aqui, né? A importância da oração. Uma pergunta que eu faço para a igreja, ela não precisa me responder. Só que vocês têm orado? Vocês estão com a oração em dia? Tem colocado aí a oração em dia? Tem que colocar. Se não está, tem que colocar. Porque a oração é um instrumento poderoso, irmãos, para você. Então, é uma respiração, como o Marcelo falou, da alma. O Pai do Céu fica muito feliz quando você tem momentos de oração. Não espere o pior acontecer para que você possa ter um momento de oração. Ore, né? Tem muitas pessoas que esperam as coisas se tornarem mais difíceis, as coisas se tornarem mais complicadas, para começar o quê? A orar. Não, ore. Mas, irmão Alex, está tudo bem na minha vida, as coisas estão indo bem de pouco. Amém, louvado seja o nome de Deus. Ore ainda mais. Porque a gente sabe que daqui a pouco vem as lutas, vem as provações. Então não deixe de orar. Então aqui o povo estava orando. Eles estavam orando por quê? Eles estavam orando para que o Espírito Santo fosse sobre eles remeteriam eles de poder para fazer o quê? Pregar o Evangelho. O que está faltando hoje para que possamos pregar o Evangelho com ousadia? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está escondido em algum lugar que a gente tem que procurar. Existe alguma palavra aqui, mágica, para que possamos falar e ele aparecer? Não, irmão, não tem nada disso. O grande problema é que nós não estamos buscando o Senhor como devido é. Como eu falei, a oração. Eles entendiam que o primeiro passo que eles tinham que dar era o quê? Oração. Aqui não existia uma igreja organizada. Não, ainda não. Aqui eles entendiam que deveriam pregar o Evangelho, porque pregando o Evangelho foi o que Jesus falou, e será pregado este Evangelho no mundo inteiro, para testemunhar todas as nações. Eles entenderam isso. Então verá o fim. Então eles que viria Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não veio naquela época. E eu tenho certeza que Jesus Cristo vai vir para a nossa geração. Amém. E nós temos que nos preparar. Ok? Dito essas palavras, antes de entrar no tema aqui, nós vamos lá para João 5,39. Conhecemos essa passagem? Sim. Muito bem. Então, quem achar aí, por favor, pode ler para nós. João 5,39.
que diz aí? Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas as mesmas que testificam de mim. Amém. Então, tem que examinar o quê? Tendo uma vida de oração, tem que também ter uma vida de leitura da palavra. Irmão Alex, a minha vida de oração está mais ou menos, e minha vida de leitura nem se fala. Então você é um sério candidato a ser vencido. Porque quando o diabo lhe vê que as pessoas não estão orando, membros de igreja, aí fora, irmãos, as pessoas que não estão nem encanadas, elas já foram todas vencidas. Já? Chamada no reino das trevas de mortos-vivos. Estão todos mortos, mas ainda estão vivos. Já? Quando Deus permitir que os ventos sejam soltos, acabou com essas pessoas. Muitas delas, milhões, bilhões de pessoas vão morrer. Haverá tudo de ruim acontecendo. Porque elas não se interessam. Elas não dão oportunidade para o Espírito Santo. Então elas são consideradas como mortas-vivas. Nós não podemos estar na igreja, congregar numa igreja e sermos mortos-vivos. Porque essas pessoas aí fora, elas não oram nem estudam a Bíblia. Mas se nós estamos na igreja e não oramos, dedicamos tempo para a oração, nem lemos a Bíblia Sagrada, também poderemos estar como os mortos-vivos, mas dentro da igreja. Então temos que ter cuidado com isso. E por que nós temos que examinar as Escrituras? Pelos enganos, pelos erros que estão acontecendo. Nós vamos ver aqui, irmãos, e não vai ser o irmão Alex que vai inventar nada, eu vou só ler aqui, eu vou só repassar aos irmãos o que está escrito no Espírito de Profecia. Grandes enganos estão acontecendo, e muitas pessoas estão dando um amém, glória ao Senhor, e muitas pessoas estão falando assim na igreja, olha que coisa boa, e estão sendo também dentro das nossas igrejas o quê? Enganados e envenenados. Nós vamos ver coisas aqui, então nós temos que examinar as Escrituras. Agora, irmãos, nós vamos para uma passagem bíblica, também, lá em Lucas capítulo 21, versículo 36, eu vou ler aqui. Lucas 21, depois que eu ler aqui Lucas 21, versículo 36, nós vamos abrir aqui o tema de hoje, que é cuidado com as falsificações. Lucas 21, 36. Amém? Amém. Vigiai, pois, a todo o quê? Tempo. Fazendo o quê? Para que possas o quê? Escapar de todas essas coisas que tem de se suceder, ou que tem de acontecer, e está em pé, na presença do Filho do Homem. O que é estar em pé diante da presença do Filho do Homem? É estar andando em linha reta, é estar andando como o Senhor deseja, mas nós temos que estar o quê? Vigiando, atento, porque o engano vem. As falsas orientações aparecerão, já estão aí. E se nós não temos uma comunhão, se nós não temos uma vida de oração, se nós não estudamos a Bíblia Sagrada, você será enganado, você não terá força para caminhar. O caminho é estreito ou é largo? É estreito. E está ficando mais. E está ficando mais. O que o Senhor está procurando? Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram quem? Em espírito e em verdade. São esses que o Pai está procurando. Deus não está procurando qualquer tipo de adorador. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E hoje, irmãos, verdadeiros adoradores é coisa rara. Então nós temos que ser os verdadeiros adoradores. Amém. Então diz assim, ó, cuidado com as falsificações, no capítulo 7 ainda, parte 3. Hoje nós vamos falar, nós sabemos que Jesus Cristo, no sermão profético, em Mateus 24, ele deixou claramente 3 sinais que antecederiam a volta dele. Você lembra? Sim. No mundo social, no mundo natural e também o quê? No mundo religioso. No religioso. Essa parte aqui que nós vamos ler, que está na página 45 desse livro, fala um pouquinho sobre o sinal no mundo religioso. Mas, irmão Alex, o sinal no mundo religioso não é um sinal no mundo religioso só lá para fora, porque aqui nós estamos sendo protegidos. Então, esses sinais no mundo religioso não é para nós. Será que é isso? Negativo. Não. Volto a falar uma coisa que eu sempre falo.
O inimigo, ele não se importa do quanto conhecimento bíblico que você tem. Mas, irmão Alex, eu faço o ano bíblico todos os anos. Sim. Eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todos os anos. Sim. Eu faço todos os dias a lição da escola sabatina. O inimigo não está nem aí para isso, irmãos. Se você não colocar em prática, não adianta de nada. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, inconsequente, que colocou a sua vida sobre o quê? A areia, sobre o seu eu, sobre os seus argumentos, sobre a sua vontade. E quando vier a grande prova, quando vier as provações, essas pessoas não vão o quê? Suportar. Então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Foque aqui, né? Para que possamos entender o que está acontecendo no campo religioso. Isso aqui é só um pedacinho, para que possamos ficar firme e não ser enganado. Ah, irmão Alex, eu posso ser enganado? Pode. Pode ser enganado. Pode ser enganado e pode até dizer amém. Vamos lá. O fanatismo. O que é fanatismo? Fanatismo é o quê? É um zelo o quê? Religioso e obsessivo. Que leva o quê? Ao extremo da intolerância. No meio de nós, pode existir fanatismo? Sim. No meio da igreja, pode existir fanatismo? Sim. Sim. O fanatismo é quando não tem um equilíbrio. Satanás, ele é expert nisso. Ou ele leva para o extremo, ou ele leva o quê? Para o outro, para o descaso. Nós temos que ser seres o quê? Equilibrados. Então, o fanatismo e o ruído, barulhos, a gente vai entender daqui a pouquinho isso, têm sido considerados evidências especiais de quê? De fé. Então, hoje nos cultos religiosos, o fanatismo está em alta, barulhos nem se falam, né? E muitas das vezes as pessoas entendem que isso é evidência do quê? Da fé. Algumas pessoas não se satisfazem, olha aí, com uma reunião, a menos que experimente o quê? Momentos de poder e alegria. Mas, irmão Alex, um dos frutos do Espírito Santo não é alegria? É alegria. Então, como que aqui está dizendo aqui, algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimente um monte de poder e alegria? Êxtases. Momento de êxtases. Não estudo da palavra, que nós estamos fazendo aqui agora. Não meditação na oração. Não louvor centrado na adoração do Senhor. Mas êxtases. O pula-pula. O roda-roda. Aquilo que não tem sentido. Aquilo que te tira do seu equilíbrio. E aqui diz, momentos de poder e alegria. Esforçam-se por isso. E chegam a confusão de sentimentos. Uma confusão de sentimentos. Estava conversando com uma senhora, no qual eu tenho dado estudo aqui para ela. Ela falou, olha, eu andei em muitas denominações, irmão Alex, e não foi fácil para entender que aquilo era o poder do Espírito Santo. Porque era cultos com muito barulho. Barulhos que a gente ficava assim, meio surdo ao sair do culto. E ela foi fazendo algumas perguntas, e ela perguntou se isso era um manifestado do poder do Espírito Santo. Eu falei, não. O Espírito Santo, entenda uma coisa, igreja, acho que vocês já sabem disso. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele toma o coração da pessoa, quando a pessoa permite ser usada pelo Espírito Santo, o que ela faz? Nós vimos aqui Atos 4:32. Ao serem tomadas pelo Espírito Santo, o que elas fizeram? Elas saíram para pregar o Evangelho. É essa história louca que contam para essas pessoas aí fora, que quando o Espírito Santo toma posse, a pessoa cai, não existe isso. Quem te derruba é Satanás. Quem derruba um ser humano no chão é Satanás. O ser humano, quando toma posse no coração da pessoa, ele ergue, ele levanta, ele quebra grilhões, e essa pessoa vai testemunhar de Jesus Cristo. Amém. É o que está na Bíblia Sagrada. Não tem outra coisa. Então, para muitas pessoas, os cultos hoje tem que ter muito barulho. Se envolver no culto agora é de fanatismo. Vamos lá. A influência dessas reuniões, porém, não é o quê? É maléfica.
Essas reuniões são maléficas. Eu sempre digo para algumas pessoas, cuidado aonde você vai, porque existem lugares que Deus não prometeu te proteger ali. Então você não pode ir a certos lugares. Mas, irmão Alex, eu fui convidado para ir para culto nessas igrejas. Irmãos, dependendo da denominação que você vai entrar, eles vão invocar, não Senhor. Dependendo daquilo que ele vai falar, ou o que eles vão falar, o que você não vai entender, eles estão invocando outros espíritos. E se você está ali, você pode ser tomado também. E aqui diz, a influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Se não é benéfica, é o quê? É maléfica. Ao passar o feliz entusiasmo de sentimento, essas pessoas emergem mais fundo do que antes da reunião. É como se fosse uma droga, como se fosse uma cocaína. Precisa o quê? De êxtase, de estimulante para adorar a Deus. Se nós precisamos hoje de estimulante para adorar a Deus, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque nós temos a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada não é um estimulante. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra que tem que ser aberta. Então o diabo ele não quer que você tenha encontro o quê? Com a verdade. Quando você não ora, quando você não estuda a Bíblia, você está desnudo, você está desprotegido. E quando uma pessoa está desprotegida, irmãos, ela vai ser colocada em vários locais. E aqui diz, pois sua satisfação não provém da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade, pela seriedade e o profundo exame do coração. Olha só. Você tem que sair daqui, ou você tem que ouvir a mensagem, e a mensagem que você está ouvindo, você tem que fazer já, dentro da mensagem, um exame do seu coração. Refletir. É solene, é algo sério. Não tem brincadeira, não tem pula-pula, não tem cambalhota, não tem rolar no chão. Não tem macaquice no púlpito, não tem brincadeira, não tem stand-up no púlpito. Isso é coisa séria. Nós estamos falando de um Deus sério, de um Deus soberano, de um Deus santo. E nós temos que corresponder segundo a altura. O que é ser cristão? O que é viver um cristianismo? E aqui fala, as mais proveitosas reuniões que estou dizendo assim, são cultos. Vamos mudar esse nome para culto. As mais proveitosas reuniões ou cultos para o crescimento espiritual são as que caracterizam pela solenidade e o profundo exame no coração. Cada um procurando conhecer o quê? A si mesmo. E com seriedade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Não tem assovio. Não tem aquela bateção de palma. Ah, mas irmão Alex tornou normal. Os homens tornaram isso normal. Não Deus, irmãos. E essas pessoas que falam contra isso, são fanáticas. Isso não é fanatismo. Quando você está baseado na palavra de Deus, você não é fanático. Quando você tem o equilíbrio da luz da palavra do Senhor, você não é um fanático. Mas quando você fala a verdade, as pessoas podem te acusar. Elias foi acusado de quê? Perturbador de Israel. Era Elias que estava perturbando Israel. Era o rei Acabe e sua esposa. João foi acusado de perturbador, João Batista, porque ele falava que Herodes estava cometendo o quê? Adultério, quando estava com a esposa do seu irmão. Ele foi silenciado, porque Herodias odiava ele. Ele estava errado no que estava falando? Chamar o pecado pelo nome hoje, muitas das vezes, dependendo da denominação ou até a nossa igreja, é crime. Você não pode chamar o pecado pelo nome. Você tem que ficar em silêncio. Joga para debaixo do tapete, que é melhor. Jamais, irmãos. Jamais. O pecado tem que se chamar pelo nome, com carinho com a pessoa. Você lembra de encontro que Jesus teve com a mulher do poço, a mulher samaritana? Ele falou depois de muitas conversas, vai lá, chama o teu marido. E ela, para encurtar a conversa, que ela falou, eu não tenho esposa, não tenho marido, não tenho nada. Você falou bem, você não tem, já teve 5 que não era teu, e esse também não era teu. Duro é isso ou não é, irmãos?
Foi duro ou não foi? Foi no ponto ou não foi? Esse que está contigo também não é teu. Se não é teu, é de quem? É de outra pessoa. Então essa mulher é uma amante. Mas Jesus foi ali para salvar essa pessoa. Mas o pecado foi chamado pelo nome. E hoje em dia, irmãos, se você chamar uma pessoa, repreender o espírito, a pessoa faz o quê? Eu não quero saber mais dessa igreja. Eu vou embora. É ou não é? Eu estava falando com o Marcelo hoje. Entramos no momento das pessoas milindradas. Estamos com os cristãos milindrados. Você não pode falar mais nada porque os irmãos ficam milindrados. E sai da igreja. Não são irmãos fortes. E aqui fala o crescimento espiritual. Temos que crescer espiritualmente. Abra sua Bíblia comigo. No 2 Pedro. Olha o que nós vamos ver agora. 2 Pedro. Você conhece essa passagem? Capítulo 2, versículo de 1 a 2. Eu vou ler aqui. Os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. 1 e 2 somente. Amém? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos o quê? Os quais vão fazer o quê? Introduzirão heresias destruidoras. Dissimuladamente, quer dizer, o que é dissimulado, irmãos? É as claras? Não. É escondidos. Vão trazer dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de quê? De negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, a repetir o quê? Destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Nós estamos vivendo nesse momento, irmãos, que muitos vão aparecer, dizendo que são livres, dizendo que são mestres, dizendo que são pastores, e vão enganar. Presta atenção nisso que eu vou ler agora. Eu estou lendo aqui. Há estrelas errantes que professam ser o quê? Pastores enviados por Deus. Há estrelas errantes que professam ser pastores enviados por Deus, os quais andam pregando o sábado de um lugar em lugar, mas que tem a verdade misturada com o erro. Isso é sério ou não é? Irmão Alex, que momento que nós estamos vivendo. Então haverá pastores que vão pregar erros misturados com verdade, meias verdades, meias mentiras, juntando os dois dá o quê? Mentiras. Porque a verdade ela é pura, irmãos. A verdade não pode ser misturada com mentira. Verdade é verdade. Mas aqui, essas estrelas errantes que professam ser o quê? Pastores enviados por Deus, os quais andam pregando sábado de lugar a lugar, mas que tem a verdade misturada com o erro, e estão lançando o povo à massa dos seus discordantes pontos de vista. Eles apresentam seus discordantes pontos de vista, e dependendo como anda a sua comunhão com o Senhor, você pode aceitar. E você, se não tiver em comunhão íntima com Deus, você vai compreender que aquilo que ele está falando é importante, é sagrado e vai dar amém. Só de amém está baseado onde? Na palavra de Deus. Satanás, ele usou a Bíblia para enganar Jesus Cristo lá no deserto, sim ou não? Você acha que ele não levantaria pastores para enganar a sua igreja? Então não se escandalize com isso. Isso vai se tornar natural, mas a grande questão hoje é o conhecimento bíblico que você tem, à luz da palavra de Deus. Satanás os empurrou para dentro. Olha o que o inimigo fez. A fim de causar o quê? Desagrado aos inteligentes e cuidadosos que não são membros. Imagina, pessoas, vou dar só um exemplo. Pessoas vêm na igreja adventista, escutam uma mensagem de um líder e fica completamente escandalizado. Misericórdia, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu estou ouvindo? Isso não tem sentido, isso é loucura. Da onde esse líder falou isso? Em que base ele falou isso? Com que base? Muitas das vezes, irmãos, dão ênfase para essas histórias. Irmãos, o diabo ele não está brincando de ser diabo.
O que ele puder fazer para enganar, ele vai enganar. A irmã Márcia, ela fala que em nossos cultos, infelizmente, isso vai acontecer. Alguns levantarão a tocha infernal e pregarão doutrinas destruidoras em nossos púlpitos. Se estão em nossos púlpitos, irmãos, porque tem carta para estar. Porque eles falam assim, olha, peçam cartas. A gente chama um pregador e tem que ter o quê? Cartas. Mas se for pastor, tem que ter carta? Não. Acesso livre? Não é a faculdade que tem que nos encantar, de doutorado ou mestrado em teologia. É a luz da palavra de Deus. Não venha dizer para mim que é doutorado, que tem pós-graduação. Não, eu não importo nada disso. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Dela. Doutorado não traz frutos. Teologia não traz frutos. Mestrado não traz frutos. Pós-graduação não traz frutos. Fruto é diário, é comunhão com o Senhor, é consagração, é santificação. Isso traz fruto. É isso que traz fruto. Porque isso vão surgir. Há estrelas errantes. Satanás era uma estrela, mas se tornou uma estrela errante. A estrela da manhã era conhecido como estrela da manhã. Então ele faz que essas pessoas também se tornem estrela, mas estrela errante. Então nós temos que tomar muito cuidado. Alguns desses têm muito a dizer sobre dons. E são muitas das vezes especialmente agitados. Entregam-se a sentimentos violentos e desordenados e produzem sons ininteligíveis. Aqui chamam o dom de línguas. E certa classe parece encantada com essas estranhas o quê? Olha só, irmãos. Estranhas manifestações. As pessoas ficam encantadas com essas manifestações. São agitados. Culto agitado, irmãos. Não é um culto que Deus aceita. Os anjos do Senhor, a visão de Isaías, viu o quê? Os serafins velando o seu próprio rosto na presença do Senhor. Culto a Deus tem que ser uma coisa séria e solene, irmãos. Reina entre essa classe um espírito que estranho, que destruiria e passaria por cima de quem quer que hoje reprovasse. Está aí, irmãos. Eu estava dando estudo bíblico com uma pessoa essa semana. E quando eu falei sobre o dom do Espírito, ela falou assim, eu não sabia disso. Irmão Alex, isso então que eu falei para você não tem a ver com o Espírito Santo? Não. Não tem base na Bíblia. Sabe o que ela fez? Ela começou a chorar. A chorar. Eu deixei ela ali, eu fui. Ela foi enganada. Foi iludida. Não tem uma na Bíblia que comprove isso. Ela depois falou sobre o rebasamento secreto. Eu falei, piorou. E ela começava a chorar. Eu falei, sei que a senhora está chorando, porque a senhora está vendo muitas coisas na sua cabeça, né? A senhora foi enganada. Esse tempo todo. Os líderes te enganaram. A senhora não examinou as escrituras. A senhora deixou só ser. A senhora deixou ouvir. Na verdade, a senhora ficou só ouvindo e não estudou. Temos que estudar, igreja, para que possamos entender o que é certo ou o que é errado. Preste atenção. O Espírito de Deus não está nessa obra agitada, né? E não acompanhar tais obreiros. Eles têm outro espírito, testemunho secreto, né? Testemunho para a igreja. Aqui está o número 1, página 411, 12 e 14. O mundo não será convertido pelo dom que? Ou pela realização de quê? De milagres. Mas pela pregação de Cristo crucificado e de pregar o Evangelho. É nesse sentido que o mundo será o quê? Abalado, evangelizado, impactado. Tambores e danças e ruídos. Tambores e danças e ruídos. Mas, irmão Alex, que bom que essa passagem aqui não corresponde às nossas igrejas. Não é verdade, irmãos. Infelizmente, tambores e danças e ruídos adentraram.
Eu participei de um culto, irmãos, que eu tive que ir embora. Uma igreja, num dia de sábado. Os irmãos, a grande massa rebolando. Literalmente, eu não estou inventando nada, minha esposa testemunha do que eu estou falando. Ela estava comigo, ela falou, vamos embora daqui. Aqui não tem o Espírito Santo. Não hoje. Eu falei, vamos ficar até o final aqui, pelo menos nesse momento. Porque o pastor está no púlpito e eu acredito que ele vai dar uma saboada aqui. E o pastor ele pega o microfone, o pastor é adventista no 7º dia, e desaprova aqueles que não rebolaram, nem dançaram, nem pularam. Tambores, danças e ruídos adentraram em nossas igrejas. Isso tornou, na concepção de muitos, obra do Espírito Santo. E ele falou assim, o pastor: Israel dançou, porque não podemos dançar. Israel dançou. Se você estivesse lá em Israel, você dançaria. Olha para onde ele foi. Ele usou o quê? A Bíblia. E algumas pessoas deram amém. Ninguém vai para o inferno se dançar. Irmãos, se você conhece um pouco da palavra, você não vai ser envenenado. Mas se você acredita que é um homem que fez teologia e aquilo que ele está falando está baseado na palavra, me desculpe, mas não está. Eu fiquei muito triste com aquilo, irmãos, vendo uma igreja daquele jeito. As coisas escritas como ocorrendo em Indiana, o Senhor me revelou que havia de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstra-se-á tudo que é estranho. Haverá gritos, com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Mas, irmão Alex, você não pode estar falando isso. Eu tenho que falar disso. Eu não posso esconder nada. Você acha que eu vou esconder da igreja o que está acontecendo? Eu tenho que alertar a igreja para que possa o quê? Se preparar. Não? Isso já não é de hoje. Isso aqui que aconteceu lá em Indiana, na época da irmã White, voltou e com massa a acontecer. Não? Voltou com massa. Então nós temos que ter cuidado nisso. Tivemos uma igreja no nosso distrito que teve uma apresentação de criança e chamaram um grupo de cantores adventistas, onde eles falaram assim para essa igreja: deixa que a nossa equipe toque os instrumentos. E infelizmente nessa igreja tinha uma bateria. Mas eu acho que esse rapaz que batia na bateria, eu acho que ele era heavy metal. Ele estava travestido de adventista, porque ele só faltou quebrar a palheta da bateria. Aquilo estava verdadeiro um culto para os demônios. Era a coisa mais absurda do mundo, irmãos. Pessoas que ouviam lá fora falavam: não é que pensam no culto evangélico. É isso que está acontecendo na igreja. Sabe o que acontece com a liderança? Ela dá ok. Nós gostamos disso. A igreja fica inflamada. O Espírito Santo não atua, não trabalha. A igreja não cresce. A igreja não produz. Tem até boa vontade, mas não sai daqui. Ou você acha que Deus vai enviar o Espírito Santo quando a igreja fica inflamada? Tem cantores que, no mundo gospel, né? E cantores evangélicos que, se não produzir a bateria, não vende. Isso aí. Tem que estudar um pouco de onde veio a bateria, né? Tem toda uma história. Eu acho que estamos esquecendo dessas histórias, né? Vários tipos de tambores reunidos. Veio do rock. Foi simplesmente isso. Então, não vende, realmente não vende. Mas aquilo que nós estamos fazendo é para a honra e glória do homem ou para a honra e glória de Deus? Então as pessoas hoje querem viver do Evangelho. E em que sentido? Eu canto e vivo da música. Mas que tipo de música você está cantando? É que agrada a Deus ou os ouvidos das pessoas? Porque se agradar a Deus, você entende que não vai vender nada. Mas se agradar as pessoas, você ganha dinheiro. Então estamos se dobrando para Baal. Estamos terminando já. O Espírito Santo nunca se revelou por trás de método e em tal confusão e ruídos. Não adianta, irmão, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Podem falar o que quiserem. E isso é invenção de quem?
de Satanás. Essa invenção é dele. Não interessa se é associação, não interessa se os pastores, não interessa se a comissão fala. O que interessa é aquilo que nós estamos lendo. Isso é invenção de Satanás para encobrir os seus engenhos, métodos, para anular o efeito da pura e sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É por isso que as igrejas não estão sendo batizadas, porque existem coisas enterradas em nossos tempos que Deus não aceita. É o que está acontecendo hoje. E não estão falando isso. E as investidas que a gente faz e volta e nada acontece. Mas não é só isso. Às vezes é divisões, é sentimento, é fanatismo, é imposicionamento dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado com isso. O nosso culto é racional, temos que ter equilíbrio. Senão o diabo vem e adentra. E ele sabe, irmãos, porque ele estava lá no Pentecoste. Se não entregar o coração verdadeiramente, o Espírito Santo não vai atuar. Uma barbúdia de barulho. Alguém aqui já foi em cultos barulhentos? Não, estou falando de vista mesmo. Uma barbúdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que se devidamente dirigido seria o quê? Uma bênção. Aí fora, virou moda. Mas infelizmente, para atrair muitos que estão aí fora, tem se perdido isso de vista. Uma barbúdia, barulhada, irmãos. Uma assoviada, uma gritaria danado. E nós achamos que Deus aceita isso. As forças dos agentes satânicos misturaram-se com o alarido e barulho para provocar o carnaval. E isso é chamado de quê? Os que participam do suposto revivamento recebem impressões que os levam ao sabor o quê? O vento tem sabor? Não. Nos leva ao sabor, nos leva para lugar nenhum. Não podem dizer o que sabiam anteriormente quanto aos princípios bíblicos. Examinar as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna. Estudem a Bíblia. Nós estamos vivendo, como o Marcelo falou aqui, os últimos momentos. Satanás não é bom. Não subestime ele. Leia a Bíblia. Vive uma vida de oração. Pesquise. Medite. Não dê por satisfeito. Estou indo para a igreja. Não se dê por satisfeito. Esse é o momento, irmãos. A quem o inimigo puder enganar, ele vai enganar. Eu conheço pessoas, irmãos. Como eu falei na igreja de Bento Ribeiro. Bento de Marechal. Acho que o Arthur estava lá. Quando eu falei que existem pessoas de Marechal que saíram da igreja e quando me vê se escondem. Eu não sou Deus, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não vou forçar a evangelho para ninguém. Mas se escondem por quê? Isso se remete, sabe a quem? Adão e Eva. Se esconder por quê? Porque pode ouvir, irmão, volta para a igreja. Jesus está voltando. É por isso que se escondem. Por isso que se desviam. Entram em banco para... Opa, deixa eu ver se o Alex já passou aqui. A gente deu uma visão de água para nós, né? Antes da pessoa perceber, eu não estou vendo a pessoa. E a pessoa se esconde. Misericórdia, irmãos. Tem uma pessoa que ia no banco 24 horas, eu vi ela vindo no banco 24 horas, eu fiquei na frente da farmácia no banco 24 horas, a pessoa virou e eu vou ficar aqui também. Vou ficar aqui um pouquinho. E ficou ali, e eu fiquei ali. Falei, não, deixa quieto. Deixa eu ir embora, porque senão vou atrapalhar aqui. É isso. As pessoas estão se perdendo. E não querem ouvir mais de Jesus Cristo. Triste isso, né? A gente pode até achar isso engraçado no momento. Mas isso é triste, isso. As pessoas se escondendo de você. Um dia tiveram com você, um dia congregaram com você, um dia fizeram o trabalho missionário com você e agora se escondem para não ouvir. Olha, volta para Jesus. Jesus está voltando. Não. E algumas dizem assim, que não vão mais para a igreja. Olha, tem culto lá sábado? Tem culto sábado. E quarta-feira? Eu sei que
Tem sempre tem culto lá, irmãos. A igreja está aberta. Sabe, irmãos? Mas não vai, está com o nome no livro da igreja. Mas não vai. Irmãos, nós estamos vivendo um momento triste. Se nós não agarrarmos o Senhor, aproveita. Deus, ele é tão bom que Ele permite as dificuldades, porque Ele te conhece e me conhece, para você agarrar Ele. Porque Ele sabe, irmãos, Ele sabe que se te dar uma boa vida, vamos dizer, todos nós queremos uma boa vida, nascemos para ter boa vida, fomos criados para ter boa vida, mas o pecado adentrou. E aqui nesse mundo não teremos boa vida. Nós temos um inimigo terrível. Terrível. Hoje eu recebi no WhatsApp uma pessoa que me mandou, veja aqui essa citação do irmão White, e colocou ali um desenho, não sei se você já viu esse desenho, uma locomotiva cheia de caveira. Ela fala sobre isso, que ela teve uma visão, ela viu uma locomotiva cheia de pessoas. E estava ali o maquinista, uma bela pessoa ali guiando o trem. E ela falou, quem é o seu hoje? Quem é esse maquinista? Ele falou, é Satanás. Está levando essas pessoas para a destruição, lotado. Depois eu mando para você, Marcelo, bota no grupo da igreja. Tem a citação lá. Falei, misericórdia, meu Deus do céu. Está enganando a todos. Irmãos, o diabo não está brincando com esse diabo. Até nos cultos eles querem interferir agora. Não, vocês vão ter um culto, mas um culto que eu vou misturar com mentira, para que vocês possam dar amém. Mas o culto foi adorado no meu mestre, o inimigo. Vamos ter cuidado, vamos orar, vamos colocar a oração em prática, vamos jejuar também, irmãos. Quase não se jejua mais, né? Nós estamos vivendo no último período, pouco se ora, né? Pouco se lê a Bíblia, nem se jejua. Irmão, é o último período. É o período que você tem que jejuar um pouco mais, ler um pouco mais a Bíblia, ter um momento de oração, então você vai ser embriagado. Por isso que está dormindo, né, Alex? É por isso que está dormindo, irmãos. Que Deus abençoe você, e a mim também, e a cada um de nós. Tá bom? A gente não acabou o tema aqui. Na outra semana não sou eu, né? É o Ministério da Mulher. Mas, na outra semana, nós vamos dar continuidade. Você é o convidado para estar aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Então, aqueles que não estão colocando aí a oração em prática, vai colocar a partir de hoje. Em nome de Jesus. E a leitura da Bíblia também, tá bom? Leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia não, tá bom? Mas, irmão Alex, eu estou orando, eu estou buscando, as coisas não acontecem. Insista. Deus, ele gosta de filhos insistentes. Se tem uma coisa que Deus, ele gosta de filhos insistentes, eu estou aqui de novo. Eu estou perseverando. Já passou um mês e aquilo que eu pedi não aconteceu. E não vai ser conforme a vontade, mas eu sei que o Senhor tem coisas boas para me dar. Me ajuda, eu vou insistir. Amém. E de madrugada você fala, Senhor, eu sei que o Senhor está acordado. Eu estou aqui mais uma vez. Deus, ele gosta disso, irmãos. De cristãos que insistem. Insista, persista com fé firme, irmãos. Até você receber aquilo que Deus tem para te dar, irmãos. Todos aqueles que pedem, né, crendo, receberá. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos vivendo numa reta final. Que infelizmente, Senhor, pouca leitura, pouca oração e quase nenhum testemunho mais. Pai, na vida de muitas pessoas, o diabo não está encontrando uma resistência nenhuma. Ele está entrando com tudo e arrebentando com tudo, Deus. Nos ajuda, Pai, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós estamos vendo um barulho, uma bagunça, tanto lá fora e às vezes em algumas de nossas denominações. Isso é chamado de poder do Espírito Santo, não é nada disso, Deus. O nosso culto é racional, Senhor. Não é culto emotivo. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho. As pessoas aí fora estão morrendo sem Cristo, Senhor. E a gente tem que fazer algo mais por essas pessoas. Temos que testemunhar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Agora, Senhor, nos leve para a nossa casa. Na companhia dos seus santos anjos. Nos dê uma semana abençoada. Que possamos colocar em prática a leitura, colocar em prática a oração. Tirar um dia para jejuar, pelo menos na parte da manhã. Para ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos o momento que nós estamos vivendo, Pai. Nos desperte desse sono espiritual, Senhor.
Somente que lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então, todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém, Senhor.